Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Não porque seja difícil, mas porque ela ameaça a ilusão de que estamos no controle. A pergunta é esta: quantas das suas escolhas realmente foram feitas por você? Pense no seu dia de ontem, a hora em que acordou, o caminho que percorreu, as palavras que disse, os pensamentos que teve, as preocupações que ocupavam sua mente. Agora faça outra pergunta: quanto disso aconteceu porque você escolheu conscientemente? E quanto aconteceu simplesmente porque sempre foi assim? Talvez a resposta seja mais desconfortável do que parece, porque existe uma maneira de viver que não exige grades, correntes ou prisões. Ela exige apenas repetição: acordar, trabalhar, consumir, dormir, repetir. E pouco a pouco deixar de perceber que os dias estão passando. O filósofo Henry David Thoreau escreveu que a maioria dos homens vive uma vida de silencioso desespero. Talvez ele não estivesse falando apenas sobre sofrimento. Talvez estivesse falando sobre inconsciência, sobre viver tanto tempo no piloto automático que a própria vida deixa de ser realmente vivida. Existe uma razão pela qual isso acontece. Nosso cérebro foi moldado para sobreviver, e sobreviver significa economizar energia. Imagine se você precisasse pensar conscientemente em cada passo ao caminhar, ou em cada palavra antes de falar. A vida seria impossível, por isso o cérebro transforma comportamentos repetidos em hábitos. No início, isso é uma vantagem. Você aprende, repete, automatiza. Mas existe um efeito colateral. Aquilo que antes era apenas um hábito começa a dominar áreas cada vez maiores da sua vida. Você deixa de observar, deixa de questionar, deixa de escolher e simplesmente reage. Não porque decidiu, mas porque sempre fez assim. O maior perigo do piloto automático não é repetir ações, é deixar de perceber que está repetindo. Imagine caminhar diariamente pela mesma rua. Nos primeiros dias você observa tudo: as árvores, as pessoas, os sons. Depois de alguns meses, algo muda. Você percorre o mesmo caminho sem realmente vê-lo. A mente está em outro lugar. O mesmo acontece com a vida. Os anos passam, os relacionamentos mudam, os filhos crescem, os pais envelhecem. Você muda de emprego, muda de casa, mas internamente permanece distraído. Quando finalmente percebe, uma década já passou. E então surge uma pergunta dolorosa: como o tempo passou tão rápido? Talvez ele não tenha passado rápido, talvez você apenas tenha estado ausente. Rotina não é o problema. Toda vida precisa de alguma estrutura. O problema surge quando a rotina substitui a consciência, quando os dias deixam de ser vividos e passam apenas a ser executados. O filósofo Søren Kierkegaard dizia que o maior risco não é morrer, é viver sem jamais descobrir quem realmente somos, porque é possível passar décadas ocupado e ainda assim nunca refletir profundamente sobre a própria existência. Estamos sempre fazendo alguma coisa, mas raramente perguntando por quê. E sem essa pergunta, qualquer direção parece suficiente, mesmo que esteja nos afastando de quem poderíamos ser. Existe uma armadilha silenciosa, a ideia de que um dia começaremos a viver de verdade, quando terminarmos a faculdade, quando conseguirmos aquele emprego, quando ganharmos mais dinheiro, quando encontrarmos alguém, quando tivermos estabilidade. Sempre existe um depois. Mas esse depois raramente chega, porque a mente acostuma-se rapidamente a qualquer conquista. Logo surge um novo objetivo, depois outro e outro. O filósofo Arthur Schopenhauer observava que o ser humano oscila entre desejo e tédio. Quando deseja, sofre porque ainda não possui. Quando conquista, rapidamente perde o encanto. Então volta a desejar. E assim a vida inteira pode passar, não vivendo, mas perseguindo.
Carl Jung acreditava que todos desenvolvemos uma persona, uma identidade construída para funcionar em sociedade. Isso é natural. O problema começa quando passamos tanto tempo representando esse personagem que esquecemos quem existe por trás dele. Você deixa de perguntar o que realmente deseja, passa a perguntar o que esperam de você. Deixa de escolher, passa apenas a corresponder. E sem perceber, vive uma vida perfeitamente organizada, mas profundamente distante daquilo que faz sentido. O piloto automático não controla apenas suas ações, controla sua identidade. Toda grande transformação começa da mesma maneira, não com uma resposta, mas com uma pergunta. Por que faço isso? Isso realmente importa para mim? Quem eu seria se ninguém esperasse nada de mim? Essas perguntas interrompem o piloto automático. Elas obrigam a consciência a retornar. O filósofo Sócrates dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Talvez ele estivesse nos lembrando de algo simples. Não basta existir. É preciso perceber que estamos existindo. Despertar não significa abandonar tudo. Não significa largar o emprego. Nem mudar completamente de vida. Significa voltar a estar presente. Observar, questionar, escolher conscientemente. Porque pequenas escolhas conscientes mudam destinos inteiros, enquanto pequenas escolhas inconscientes repetidas durante anos constroem uma vida que talvez você nunca tenha desejado. Talvez o maior perigo do piloto automático não seja o fato de ele controlar seus dias, mas o fato de fazer isso silenciosamente, sem que você perceba. Ele transforma escolhas em hábitos, hábitos em identidade, e identidade em destino. Até que um dia você olha para trás e se pergunta onde foi parar o tempo. Mas talvez ainda exista uma boa notícia. Você não precisa mudar toda a sua vida hoje. Precisa apenas fazer algo que o piloto automático odeia: parar, respirar, olhar ao redor e fazer uma pergunta sincera. Estou vivendo esta vida porque a escolhi, ou apenas porque nunca parei para escolher outra? Porque talvez a liberdade não comece quando você muda de caminho. Talvez ela comece no instante em que finalmente desperta para o caminho que já está percorrendo. Obrigado por dedicar parte do seu tempo a esta reflexão. Em um mundo onde a atenção se tornou um dos recursos mais valiosos, eu realmente valorizo o fato de você ter escolhido estar aqui. A sua presença, o seu tempo e a sua disposição para refletir significam mais do que qualquer número ou estatística. Se este vídeo trouxe alguma perspectiva nova, alguma pergunta ou simplesmente um momento de reflexão, então meu propósito foi cumprido. Obrigado por fazer parte desta jornada. E lembre-se, as respostas podem mudar com o tempo, mas as perguntas certas têm o poder de transformar uma vida inteira. Até o próximo vídeo.